Boa noite. Frei Bento Domingues é um homem de convicções, participou em várias iniciativas de caráter cívico e defende uma clara separação entre a Igreja e o poder político. Frei Bento Domingues é teólogo dominicano, professor e investigador. Estudou filosofia e teologia em Fátima, Salamanca, Roma e também Toulouse. E hoje é o convidado do programa Em Entrevista. Ensinou em Angola, Moçambique, no Peru, no Chile e na Colômbia. Em 2004 foi agraciado com a Ordem da Liberdade pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio. Tem vários livros publicados, como A Religião dos Portugueses, As Religiões e a Cultura da Paz, A Igreja e a Liberdade, e entre muitas publicações destaco apenas mais uma, A Religião e a Política. Muito boa noite, Frei Bento Domingues. Por que razão escreve tanto entre religião e política, ou sobre religião e política? Não, até nem escrevo assim muito. Escrevo muito mais sobre aquilo que é o conteúdo da fé cristã e da relação com as outras igrejas cristãs, com as religiões, mas é incontornável a questão da relação entre a fé cristã e a política. Porquê? Por uma razão simples. Todos os cidadãos estão sempre inscritos num espaço político. E a minha lamentação interior é que, quando se fala em igreja e política, fala-se sempre só ou do Papa, ou dos bispos, ou da doutrina social da igreja, também doutrina do Papa e dos bispos, e não do conjunto da comunidade cristã. Como é que ela se entende face ao poder político e como também fazendo parte do poder político, porque eu creio que um cristão, por ser cristão, não fica fora da comunidade política e deve procurar influenciá-la para que ela esteja ao serviço de todas as pessoas. Agora, o que acontece... E em Portugal há um bom entendimento entre a Igreja Católica e a política? Não, a questão é que em Portugal há uma concordata. E a concordata é entre a Santa Sé, o poder de Roma e o poder em Portugal. É evidente que depois negociam a forma do relacionamento com os bispos, com as paróquias, com as instituições cristãs. Mas, a meu ver, a questão de fundo é esta. Aquilo que é a missão, tanto dos bispos como do Papa, como daqueles que confessam a fé cristã, é fazer com que a política, quer dizer, o cuidado do bem comum, seja mesmo bem comum, seja o cuidado com as pessoas todas, seja que o poder não seja dominação, mas seja um serviço das pessoas, das comunidades. Ora, a tentação sempre é de servem-se das pessoas nas eleições, servem-se das pessoas de algumas, mas para dominar o conjunto da população na questão, em todas as questões. Veja, repare, mesmo agora, neste momento, a gente nem sequer sabe quem manda em Portugal. Se é a Troika, se é o poder eleito, eu não sei quem é que elegeu a Troika, dizem, sim, mas foi aqueles que foram eleitos é que fizeram o acordo. Mas isto é um acordo desgraçado, quer dizer, porquê? Porque dizem que estávamos mal, mas agora este aumento enorme do desemprego. Isto é uma coisa... Quem pensar o que é um casal, o que é duas pessoas que têm uma família e que não têm emprego, ou uma pessoa, mesmo sem mais família, que não tem emprego, é uma pessoa que está no lixo, é uma pessoa que está na margem, que não é cidadão. Ora, o que eu vejo no projeto atual é uma redução dos portugueses a pedintes. Quer dizer, porque tudo é feito a título de esmola, a reduzir direitos fundamentais, e então o que é? As pessoas ficam sem capacidade de intervir na orientação da política. Ora, assim como a Igreja é de todos os cristãos, a política nacional é de todos os portugueses e deve-se desejar a colaboração de todos. A Igreja devia intervir mais, é isso? A Igreja, quer dizer, o conjunto dos cristãos, sem dúvida, e depois também aqueles que servem a comunidade cristã, os bispos, os padres, também ajudar a tomar consciência de que são cidadãos, que têm de tomar nas mãos
o futuro do país. Isto não é nada que as pessoas digam, então está contra a democracia representativa. Não, eu sou dominicano, é no interior da Igreja Católica a única democracia representativa desde o século XIII. Portanto, eu não sou nada contra a democracia representativa, mas ela deve fazer com que todos participem, uma democracia participativa e participada, e em que as pessoas, cada uma com os seus recursos, sejam chamados a tornar este país mais bonito. Mas ao mesmo tempo que defende a participação, defende também um certo distanciamento entre a Igreja Católica e o poder político. O distanciamento é entre as instâncias. Cuidado, um cristão não deixa de ser cidadão por ser cristão. É a distância entre a hierarquia da Igreja, quer dizer, o serviço da Igreja, e a hierarquia política. Para quê? Para que por exemplo, nem haja teocracia, em nome da religião fazer determinada política, nem em nome da política querer dominar o fenómeno religioso e o fenómeno cristão. Frei Bento Domingos, um padre pode estar na política? Claro que pode, é evidente que pode. Agora tem que o declarar. Tem que o declarar, não é à socapa. Houve sempre, desde o Estado Novo, padres no Parlamento. Isso não, a questão está só uma. É que eles não deixam de ser cidadãos e quando estão lá não estão a representar o conjunto dos cristãos. Estão-se a representar a eles quem nos elegeu. E um padre e um bispo podem ir a uma inauguração e presidir, por exemplo, ou abençoar a obra? Depende do que é que vão abençoar. Repare, quando eu sou chamado para uma obra social, uma coisa qualquer, eu tenho de pensar o que é que vou abençoar. Vou abençoar uma política que o que vai fazer é humilhar os cidadãos, não posso estar lá. Tenho que recusar. E depois, para que é que uma política e um poder político precisa da bênção eclesiástica? Só dá para confusões. O melhor é aquilo do nosso Senhor Jesus Cristo. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E essas misturas, eu gosto de pão de mistura. Agora, essas misturas já não me agradam nada. Não. Ontem, na conferência que fez na paróquia de São Roque sobre o Concílio Vaticano II, teve na plateia o padre Martim Júnior, que está suspenso ad divinis. Como é que vê esta suspensão? Sei que ele é seu amigo, mas como é que vê esta suspensão? Olha, repare, há uma coisa que eu me lembro sempre. E, aliás, em 1959, fui com o Lapira rezar ao túmulo do Savonarola, em Florença. Foi queimado. E depois, quando estava para ser queimado pelo poder romano, esse frade dominicano, na bula, no decreto para ele ser queimado, dizia: eu te separo da igreja militante e triunfante. E ele virou-se para ele e ia ser queimado. E disse: pode-me separar agora desta igreja militante, mas da igreja triunfante você já não manda. Portanto, há uma coisa que é a organização da igreja, acho muito bem, tem de haver uma organização na igreja, tem de haver responsáveis, e para isso são os bispos, só que devem fazer as coisas de maneira a que não atirem com as pessoas para a valeta, que não atirem com as pessoas para a margem. É sempre fácil culpar a pessoa que foi excluída de que ela está excluída pelas razões dela mesma. Não. Há uma virtude fantástica no Vaticano II, repare, o João XXIII, quando inaugurou o Vaticano II, diz ele: o tempo dos anátemas, o tempo das condenações acabou. Começou o tempo da misericórdia e do diálogo. Falta diálogo aqui, é isso? Eu acho que é, falta diálogo. Tinham de conversar muito os dois e chegar a acordo. Veja, o Papa anda com aquelas conversas todas com os lefebristas, que esses sim fizeram um cisma, uma ruptura, foram condenados, e o Papa anda... Agora, com estas pessoas que não são de uma linha tradicionalista,
já não há misericórdia, já não há diálogo. Não pode ser, não pode ser. Não vê razões para que o Padre Martins Júnior não seja integrado ou reintegrado na Igreja Católica Madeirense? Ou seja, para que este processo se acabe? Meu Deus, faltava a mim agora eu fazer de juiz entre... Quem é que me armou em juiz entre os encarregados da Igreja local e o Padre Martins? Não é disso. Agora, sim, o que advogo, aí que defendo, sempre, é que falem, conversem, se encontrem, que encontrem caminhos de paz, que encontrem caminhos de colaboração, porque o Padre Martins, eu conheço há muitos anos, é uma pessoa extremamente dotada, extremamente corajosa, extremamente estudiosa, e, portanto, como dizia outro, se não fosse falar de pessoas, era um desperdício o que está a acontecer em termos de colaboração que ele podia dar e não só à Igreja local, mas à Igreja Universal. Agora, eu não é que mando, não é que digo está bem, está mal, não é isso. O que está mal é não haver aquilo que no começo do Vaticano II, e era aquilo que o Papa João XXIII dizia, é preciso misericórdia, quer dizer, ter coração, junto das nossas misérias uns dos outros, todos. Porque a Igreja, por exemplo, quando eu dá-me riso que nós não tomamos estas coisas, quando a Igreja se reúne a celebrar a Eucaristia, o que é que diz? Somos todos pecadores e pedimos todos a misericórdia de Deus e a misericórdia uns dos outros. Porquê? Porque somos todos da mesma massa, erramos numas coisas, acertamos noutras, para viajar. Frei Bento, o poder da Igreja Católica tem vindo a diminuir em Portugal, se avaliarmos pela participação dos católicos e pelo número de católicos que existem no país. Há alguma explicação para este distanciamento entre os portugueses e a Igreja e a religião de um modo geral? Olha, isso é um bocado difícil de resumir. Eu publico mesmo um texto de metodologia de leitura desse inquérito notável, um inquérito notável e bem pormenorizado. Eu não fiquei assim muito admirado dessa diminuição, do aumento de outros grupos, tem muitas explicações, e o problema ali não é do conjunto dos cristãos. Agora, o que me parece é o seguinte: o Vaticano II foi uma revolução na Igreja. Se não tivesse havido, nós estávamos hoje como os muçulmanos, cheios de fundamentalistas. Mas aí foi o problema da liberdade religiosa, foi o problema do enfrentamento com o mundo contemporâneo. Só que foi há 50 anos. E não foi 50 anos sempre de cumprir, de realizar, de levar avante esse projeto. Também foi um processo de esquecimento, de pôr de lado. E eu creio que é um grande momento para a Igreja, para o conjunto dos cristãos, com a ajuda do episcopado, é um momento admirável para rever e dizer assim, ao fim e ao cabo, o confronto que temos com a modernidade, o confronto que temos com a pós-modernidade, o confronto que temos com as transformações no país, o problema neste momento de uma Igreja que não deve ser só de pedir, de dar para que se dê esmolas, mas também de exigir justiça no país. Esta coisa toda deve fazer com que a Igreja, em vez de andar naquele jogo, quantos membros tem, isto não é um clube, isto não é um partido, já temos mais inscritos e menos que não, é um conjunto de gente para ser testemunho da alegria de transformar o mundo, que é isso a Páscoa. Nós estamos ainda a pouco da Páscoa. A Páscoa o que é? É nós não ficarmos onde estamos. É e a Igreja tem conseguido renovar-se e seduzir os mais novos? Eu creio que... é o principal problema. Eu quase diria aquela expressão portuguesa, tem dias. Quer dizer, umas vezes sim, outras vezes não, outras vezes mais, outras vezes menos. Tem havido coisas admiráveis. Por exemplo, no catolicismo português, ainda anterior ao concílio, há uma figura que as pessoas parece que esqueceram, que era a do Padre Américo. É o santo dos santos de Portugal do século XX e que devia ser um exemplo. Estava junto dos pobres, mas ele criava a consciência de que o mundo não podia continuar assim em Portugal. Ora, eu creio que neste momento é necessário um esforço enorme da parte dos fiéis todos. Porque, repare, há gestores, há pessoas metidas completamente nas estruturas do poder e da política e que se dizem cristãos.
Eu não quero nada que eles vão rezar o texto para a política, não é isso. Mas há uma primeira exigência da política, que é a justiça. E então que eles sejam arautos dessa justiça. Assim são cristãos. Assim são cristãos. E não misturam programas religiosos e programas políticos. Porque neste momento está assim, a querer que todos seja resolvido pela esmola. Ora, a esmola é o último recurso, quando não há mais hipótese nenhuma. Agora, a inserção dos portugueses na sociedade, dos cristãos, dos católicos portugueses, e porque, sabe, gostava de ser católico até à ponta dos cabelos. Quer dizer, e católico o que é? É aquele que tem um zelo universal. E por que razão não é? Não é porque sou um miserável pecador, mas gostava de ser porque ter o cuidado do conjunto, ter o cuidado da inclusão, de não excluir nem grupos, nem pessoas, nem nada. E isso é que é ser católico, é universal, que é o que a palavra quer dizer. Ora, a Igreja não é é mundial, mas ainda não é universal. Há muitos que não são católicos. Mas na nossa alma de católicos deve estar aquele cuidado do conjunto, de todos, dos mais postos à margem. Veja que o trabalho de todo Jesus foi ocupar-se daqueles que eram marginalizados pelo poder político, poder religioso, pelo poder dos costumes, por tudo. A Igreja deve ser a voz dos que não têm voz? É isso que defende? É a voz dos que não têm voz e também questionar a voz dos que têm voz e têm uma voz de opressão. Quer dizer, também questionar isso. Não é ter uma receita. A Igreja não deve dar receitas. Porque o que há de melhor na nossa vida, a cada um de nós também, eu também passa comigo, é perguntas, é interrogarmos-nos. Não ser daquela gente que nunca se engana e nunca tem dúvidas. Não, nós enganamos, temos dúvidas e vamos procurar confrontar-nos uns com os outros. Repare que até se fez, foi o Papa João Paulo II que até fez aquele encontro de Assis, com todos de outras religiões, que depois foi muito criticado, e depois esse Papa que fazia esse pôr todos a rezar, ao mesmo tempo foi o que fez uma encíclica, Redintegratio Rei Socialis, para dizer que este capitalismo é louco. O senhor está na Madeira para falar do Concílio Vaticano II. Que importância teve este concílio na vida da Igreja Católica? A meu ver foi, primeiro, por causa até do que é a Igreja Católica no Ocidente, e que foi alargando para outros países, foi o maior acontecimento do século XX. Independente de coisa. Mexeu com imensa coisa. Depois, da Igreja Católica, foi uma viragem do século, quando dominava uma mentalidade tridentinista, e depois da do Vaticano III infabilista, e de anátemas, de condenações contínuas, a viragem para o diálogo. Até houve um filósofo que diz do anátema ao diálogo. Foi esse percurso que foi feito ao longo do século XX, foi um século espantoso, sob o ponto de vista cristão, da Igreja Católica, mas estava aperreado por todos os lados. O João XXIII, sabem que um dia estava a fazer a barba, pouco depois de ter sido eleito, e lembrou-se, por que não convocar os bispos todos do mundo para pensarmos os problemas todos? Aquilo falava a palavra aggiornamento. Pôr isto em dia. Isto está atrasado, isto não estamos a ver o mundo que existe. Ora, o que o Vaticano II, e por isso custa muito haver os esquecimentos, era os olhos postos no mundo em mutação. Em mutação, vejam, uma das mutações que era sinais dos tempos que eles reclamaram era o problema do acesso das mulheres à decisão, à vida, na vida pública. Era um fenómeno que estava a acontecer hoje, na vida civil já é um grande prodígio, mesmo na sociedade portuguesa, já um avanço, mas na Igreja ainda não é. As mulheres ainda é para lavar as igrejas, pôr as coisas nos altares. Concorda com o sacerdócio feminino? O sacerdócio feminino, primeiro todos os cristãos são sacerdotes. É o sacerdócio batismal. De haver esse problema, esse serviço, eu acho que as mulheres o fariam muitas vezes muito melhor que os homens, porque têm uma outra sensibilidade de cuidado e tudo isso, e são muito mais zelosas. Veja que o nosso Senhor Jesus Cristo, depois da ressurreição,
encarregou as mulheres de evangelizar os homens. A Maria Madalena diz, vai, diz isto aos meus irmãos que estão ressuscitados, vou aparecer. Porquê? E então depois porquê é que há este esquecimento, esta coisa? É que temos a mania, isto é uma mania machista, mais nada, quer dizer, e então dizemos, ai, Nosso Senhor não ordenou mulheres e tudo. Veja, onde é que ele está com Mitra e Báculo a ordenar homens no Novo Testamento? É necessário um novo concílio para adaptar a Igreja à nova realidade, aos novos tempos? Eu durante muito tempo defendi, durante anos, defendi isso de um terceiro concílio. E continuo. Porquê? Porque há muitos novos problemas. Em 50 anos o mundo mudou muito. Mudou muito. O Vaticano II tem recursos enormes que nunca foram ainda explorados para enfrentar problemas. Mas os problemas são desafios muito novos. São desafios muito novos. O mundo mudou muito. Só que não podia ser um concílio só de bispos. Tinha de haver um grande trabalho de preparação nas comunidades locais, nos movimentos, nas paróquias, em tudo isso, por assim dizer, criar uma cauda para a ação do Espírito Santo e então depois haver decisões. Mas era, eu diria assim, movimento conciliar, um movimento que conciliasse. Precisamente no capítulo da sexualidade, o Concílio Vaticano II trouxe poucas novidades. A Igreja Católica manteve uma postura bastante rígida relativamente ao prazer sexual. Esta área é uma área onde é preciso haver mudanças no entendimento da Igreja Católica? Repare que no Vaticano II não foi tanto assim, porque até encarregaram para que ficasse para uma comissão estudar os problemas. Depois foi um azar enorme, que houve uma comissão muito larga, que realmente apresentou as coisas também de uma forma muito... Houve protestos e o Papa, um admirável Papa, o Paulo VI, cedeu a um grupo pequeno e fizeram uma orientação ao Humanae Vitae muito restritiva, mas ele ainda era provisório, mas depois fizeram... Agora há a mania que ninguém quer fumar provisórios, é tudo definitivos, e então começaram também com a ideia de que aquelas resoluções da Humanae Vitae são definitivas, não podem ser definitivas, o mundo não acabou, e então a questão... Eu achava até muito importante abordarem com muita franqueza essa questão a partir dos casais, a partir dos divorciados, a partir dos que estão juntos. Para quê? Para que a comunidade cristã tenha uma palavra que possa ser ouvida e não haver a situação atual. Isso é coisas da Igreja, não admite. Porquê? Porque eu também não sou nada, sou absolutamente contra este vale tudo, este casa, descasa, recasa sem nada, depois uma espécie de vandalismo sexual. Não pode ser. Tem a ver criar uma mentalidade, uma ética sexual da responsabilidade. E em relação ao uso do preservativo, a Igreja já devia ter tomado outra atitude, nomeadamente para evitar a propagação da SIDA, por exemplo? As autoridades eclesiásticas, acho que até já muitos bispos, até em Portugal, se pronunciaram que, em caso de necessidade, é melhor usar o preservativo do que andar a infeccionar pessoas. Não é? Relativamente à fecundação e à gravidez in vitro, é preciso também alterar aqui, ter algum entendimento, sim, no sentido repare, isso agora está, de ir ao encontro da felicidade das pessoas. Isto há, neste momento, em debate, tanto na Comissão de Ética Nacional, como nos diferentes comitês de ética, toda uma questão a discutir aí, porque estamos diante de duas coisas. A manipulação genética. Estamos diante daquilo que já as pessoas se interrogarem, afinal, que é o ser humano. Há tanta... Quando eu falava do Vaticano III, estava a pensar, porque o que neste momento é grave é responder à pergunta, afinal, o que é o ser humano? Eu é evidente que sou muito alentejano, eu sou do extremo do Minho, mas compreendo muito a filosofia alentejana. Vai sendo. Também estas questões devem ir sendo abordadas, discutidas, conversadas e em que haja escuta mútua. Escuta mútua. As pessoas olharem. Porque o que neste momento está em causa é a resposta a isto. Afinal, o que é o ser humano? Porque se pode manipular, fazer o que quiser daquilo. Tem algumas dúvidas? Não tem dúvidas, tem interrogações.
E acho que deviam estar todos em interrogação e procurar caminhos. Procurar e dizer o que é que já se pode dizer, o que é que já se pode fazer, o que é impossível fazer, o que não se deve, e não viver nesta mentalidade do pós-humano. Não somos pós-humanos, ainda não nos despedimos da humanidade. Uma outra questão, os padres deviam casar ou podiam casar se quisessem? Olha, eu sou, por uma razão, de uma forma, que os casados pudessem ser ordenados, que dessem provas de que têm um sentido da responsabilidade da sua comunidade familiar e da comunidade depois de uma paróquia, da igreja, achava lindamente. Que as mulheres também possam ser ordenadas, chamadas à ordenação, se elas manifestarem também esse poder, não vejo por que não. Por uma razão simples, é que Nosso Senhor Jesus Cristo ide evangelizai o mundo. Estamos todos no coração de Deus para ajudar outras pessoas a descobrir a beleza, o impulso, a força de energia que é o Espírito de Cristo. E isto precisamos de toda a gente. E essa evangelização, na sua opinião, também passa pelos órgãos de comunicação social? A Igreja devia ter mais órgãos de comunicação social? Eu creio que a Igreja, primeiro, devia aproveitar bem e fazer bem o seu serviço naquilo que são propriedades da Igreja. E depois, nos outros órgãos de comunicação, não ter medo de participar nos debates públicos. Uma democracia é para todos. Uma democracia é controvérsia. Ao ser controvérsia, também, se forem padres, se forem bispos, se forem outros católicos, entram numa controvérsia. Mas devem-no dizer, não venham aqui declararem um dogma de fé. Olha, venham dizer o meu ponto de vista, a minha Igreja opinião. foge ao debate, é isso? Eu acho que foge-se muito ao debate. Porquê? Porque tem-se medo de ter dúvidas e tem-se medo de que outros fiquem com dúvidas. Ora, a dúvida é constitutiva da condição humana. Não a dúvida pela dúvida, mas como caminho de descobrir uma verdade mais ampla. Sendo os órgãos de comunicação social também um excelente meio para promover a Igreja Católica e a doutrina cristã, como é que vê o relacionamento ou esta parceria que existe entre o Governo Regional e o Jornal da Madeira? Olha, eu devo ser muito sincero. Eu nunca li esse jornal, não posso dizer nada. Acho que disseram que ele até era da Igreja, depois deixou de ser da Igreja, não sei. Mas isso é uma conversa que me ultrapassa completamente. Agora, se era da Igreja e ficou a ser dominado depois pelo poder político, acho triste. Agora, repara, com os meios de comunicação social, trabalhei sempre num jornal laico, que é o Público. Trabalhei lá, já vai para 20 anos, tenho uma crónica todos os domingos, nunca fui pressionado por nada nem por ninguém. E aí devo dizer, nem pelo poder político, nem pelo poder da Igreja, nem por ninguém. Tenho feito por minha conta e risco, tenho encontrado a maior compreensão também dentro dos dominicanos, da ordem religiosa a que pertenço. Eu não posso... Mas não vê qualquer mal desta parceria entre o Governo Regional e o Diocese do Funchal? Eu não sei, é porque eu não conheço a parceria. Não conheço. Por isso não quero falar. É negligência minha, quer dizer, porque já vinha à Madeira umas poucas vezes, ou sempre uns zunzuns, até podia fazer um estudo sobre isso. Nunca fiz. Portanto, também seria desonesto da minha parte eu fazer isso. Mas eu creio que os madeirenses e os cristãos madeirenses serão capazes têm toda a possibilidade de equacionar essa questão. O senhor é um estudioso, já escreveu vários livros. Tem algum livro agora na forja? Olha, uma série deles. Só que, ao seguinte, eu tinha um editor, morreu. E depois já há várias editoras quiseram editar as minhas coisas, só que eu não tenho tido realmente tempo para isso. Porque, repare, fazer com seriedade, todas as semanas, algo que é o comentário e o aprofundamento do fenómeno religioso e seguir as coisas e não viver dependente do que este disse, do que aquele disse, não viver nesse contexto, mas procurando ajudar. Dizem, não sei, que os meus leitores são sobretudo a gente da margem.
aqueles que andam à busca de uma coisa. Sei que tenho imensos testemunhos de que me leem, uns concordam, outros não concordam, não interessa. Isso a mim nunca me importou nada, por uma razão simples. Por isso é que eu nunca respondo. Eu não respondo porquê? Porque senão ia começar um ping-pong sem graça nenhuma. Eu digo o que penso, da maneira que penso, o jornal é aberto e certamente as pessoas que quiserem podem responder de outra maneira. Mas aquilo que eu assumi, porque andava sempre a discutir a presença da Igreja nos meios de comunicação social, e depois aparece uma oportunidade que me deram, foi oferecida essa oportunidade, por um ano, já lá vão quase 20, porquê? Eu digo, confesso. Sente que a sua opinião é reconhecida? Não é isso. Eu sinto que eu sou da ordem dos pregadores, tendo um espaço para aquela pregação que faço, porque é que não havia de fazê-la? Agora, sempre com esta margem. Uma coisa é isto, eu nunca procuro ter audiência. O que procuro é dizer o que penso. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouve, quem tiver olhos para ver, vê. E não me zango nada, nunca nada, quando vêm e estão contra os meus pontos de vista, ou então começam com muitos louvores, também não me desvaneço diante disso. Porquê? Porque é condição, acho que é a condição de todas as pessoas que trabalham no meio de comunicação social, que tenho a vantagem de me sentir sempre livre, nunca senti pressões nenhumas de ninguém. E com essa declaração colocamos assim um ponto final nesta entrevista. Frei Bento Domingos, muito obrigado por ter vindo. Também obrigado pela sua entrevista que me fez. Obrigado. O prazer foi tudo nosso, muito obrigado. Deus. Colocamos desta forma um ponto final neste programa Entrevista. Assim especial também, desejo uma boa noite.